Doutora, a doutora falou sobre os sintomas, né? Quais seriam os sintomas da ansiedade? Mira, os sintomas, eles são bem diversos, né? Mas, em geral, o que se observa é a pessoa sentir uma fadiga. É comum ele chegar, olha, estou sentindo um cansaço, uma fadiga, uma falta de energia muito grande para fazer as coisas que eu preciso de fazer. Eu não era assim. E aí a pessoa associa isso à falta de vitamina, a algum problema de saúde, a um distúrbio de tireoide, por exemplo. Mas outras chegam a fazer sintomas mais fortes, como, por exemplo, dor torácica, né, sensação de falta de ar. E aqueles que têm um quadro de ansiedade tão intenso, que chegam a fazer a chamada síndrome do pânico, eles têm a sensação iminente de morte na crise da ansiedade. E são pessoas, em geral, jovens, que são levadas para o pronto-socorro e vão várias vezes achando que vão morrer. Chegando lá, são feitos exames, sempre constatando que não há nada errado, nem tem teria por que ter algo de errado com essas pessoas, porque a grande maioria são pacientes rígidos, sem fatores de risco, do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista emocional, são pessoas que estão passando por uma série de fatores que desencadeando a ansiedade. Então, os sintomas variam imensamente. Mas um profissional com um olhar um pouco diferenciado, quando chega um jovem se queixando, por exemplo, de que ele está sem energia, de que ele está cansado, de que ele não consegue dormir bem, aí tem que se pensar o que está por trás disso. E muitas vezes a ansiedade, ela está relacionada a vários fatores, né? Como eu te falei da síndrome de excesso de informação, é um deles, né? Porque hoje em dia os jovens estão o tempo todo teclando, né? Tem até casos daqueles que acordam no meio da noite para responderem mensagem, WhatsApp, olhar no Face, né? Quer dizer, não conseguem se desligar. Eles comem conectado, eles fazem tudo conectado, né? Isso é um dos fatores, sim. Mas tem outros fatores que são muito importantes, que são aspectos, né, da relação de família, dos aspectos culturais, da relação de lazer, né, do estilo de vida, o que se faz para manter a saúde, né, porque associado a isso também, na maioria das vezes, são pessoas sedentárias, são pessoas que não descobriram ainda na atividade física ou em outros hobbies ligados a coisas tão primitivas hoje em dia consideradas, mas que são tão naturais para a vida, né? Que é ter contato com a natureza, fazer algum esporte, sair, né? Isso está ficando cada vez mais raro. Isso está fazendo com que as pessoas elas esqueçam o que é normal e natural para a vida e passem a adotar uma postura criando uma nova forma de viver como se fosse a maneira mais adequada e comum de se viver, como se fosse normal, mas não é. Está sendo comum, mas não é normal para a vida. Muitas vezes o que é comum não é normal, né? Isso tem feito muito mal e a gente no consultório observa com grande lamentação que já é possível detectar isso desde a infância, desde a adolescência. E, se não tratado, vão se tornar, com certeza, adultos, no mínimo, muito ansiosos, podendo levar a quadros depressivos graves. Então, a ansiedade ela é o primeiro estágio, digamos, né, da depressão. Então, uma mudança de hábito pode minimizar isso. Então, uma prática de esporte pode ser uma... E muitas vezes até caminhar, né, doutora? Já desopila um pouco, já ajuda um pouco, né? É recomendado sempre, em todos os casos, além do acompanhamento, dependendo do grau, né, da ansiedade, com o psiquiatra. Eu, particularmente, grande maioria dos casos, encaminho para um psicólogo, para ele tentar identificar a causa dessa ansiedade,
onde está a origem dessa ansiedade, por que se é tão ansioso, né? Que, como eu falei, é multifatorial. E em todos os casos a atividade física é recomendada, porque está comprovado que a atividade física ela é um antidepressivo, ela é um ansiolítico natural. Porque a atividade física regular, ela libera endorfinas e essas endorfinas provocam uma sensação de bem-estar, né? Que é o que está faltando, né? Então, o nosso organismo é capaz de produzir esse hormônio, né? E que tem a capacidade de melhorar o humor, de diminuir a ansiedade, melhorar a disposição, de melhorar o sono. Uma coisa tão simples e básica que era comum, que era normal uma criança fazer, um jovem fazer, que hoje em dia está se tornando cada vez mais raro, infelizmente. Doutora Simone, e existem muitas queixas sobre déficit de memória? É outra queixa comum e, surpreendentemente, em pessoas jovens. O que deveria ser predominante em pessoas idosas, que realmente estão vivenciando alguma doença por trás daquilo que realmente está provocando uma perda de memória, as pessoas jovens estão chegando sim no consultório com queixa: eu não estou com memória boa, a minha memória já não é mais a mesma. Será que eu estou com Alzheimer? É interessante, perguntam. Investigando, o que se percebe é assim: na verdade, não existe falta de memória, não existe perda de memória. Existe sim falta de atenção, dificuldade de reter atenção, né? E essa dificuldade de reter atenção, ela pode ser causada por várias coisas. Uma que eu mencionei é essa síndrome do excesso de informação, porque a pessoa fica tão ansiosa, angustiada, que ela quer mais, ela quer algo novo, ela precisa de mais, mais e mais, e ela não quer mais, não consegue se concentrar muito tempo numa mesma coisa, porque ela precisa de novidade, porque isso é que alimenta esse ciclo vicioso. Por outro lado, a pessoa com déficit de atenção tem que se investigar, por exemplo, um quadro depressivo. Às vezes as pessoas, a familiar chega e fala: nossa, mas fulano não está conseguindo, não está lembrando mais, ele está estranho, ele não está sabendo onde coloca as coisas, ele está deixando, esquecendo a panela no fogão. E isso, o que pode estar por trás disso é um quadro depressivo. Então, o déficit de atenção pode ser um sinal da depressão que está por trás. Porque, em geral, a pessoa com déficit de atenção, o que acontece? Ela faz alguma coisa pensando em outra coisa. Então, é aquela história: eu vou guardar um objeto na gaveta, mas nesse meu movimento de guardar, eu estou pensando em outra coisa que não tem nada a ver. Então, eu fiz a ação sem estar concentrada nela, sem estar prestando atenção nela. Consequentemente, depois, eu não vou saber onde eu guardei aquele objeto. E a pessoa acha, então, que ela está com a memória fraca, né? E a orientação que se tem é de que, primeiro, buscar achar a causa na própria vida. Como que está a sua vida? Né? Como que está o seu dia a dia? Você é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Né? Que está no telefone, está lendo uma coisa e está falando. Claro que mulher tem essa capacidade, está comprovado que mulher ela consegue fazer, é multifuncional, né? Mas hoje em dia o tempo todo está tentando se fazer isso para ganhar tempo, ou melhor, para não perder tempo, né? E até se dorme menos também por conta disso, né, doutora? Com certeza. É outro fator que eu ia mencionar, né? Além da pessoa tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como está a qualidade do sono? Às vezes você pergunta para a pessoa: você dorme bem? A pessoa fala: sim. Aí você completa: mas você acorda descansada? Ela fala: não. Eu acordo como se tivesse trabalhado a noite inteira, como se tivesse apanhado a noite inteira. Isso pode ser um sinal de que a pessoa está tendo um sono de má qualidade. Ou seja, ela está tendo um sono que não está descansando.
E tem que sim investigar as causas desse distúrbio do sono. Porque o distúrbio do sono não é só ter insônia, né? São várias modalidades de distúrbio de sono. E uma delas pode ser aquele sono superficial, aquele sono que não descansa, né? A falta de atividade física, sim. Está comprovado também que a atividade física ela é importante até mesmo para se prevenir Alzheimer, né? Hoje em dia sabe-se disso, que para prevenir Alzheimer, a atividade física é importante. A atividade mental também é, mas a atividade física, ela por si só, ela é uma forma de prevenção do Alzheimer. Então, a atividade física, ela é importante também para melhorar a atenção, para melhorar, como eu falei, né, a liberação de endorfinas, bem-estar, a pessoa se torna mais produtiva. Melhora, em geral, a vida da pessoa. Outra coisa, a alimentação, que tipo de alimento que a pessoa está comendo, como que ela está se alimentando. Então, tem que avaliar um todo da vida da pessoa, né? E o que se chega à conclusão na maior parte das vezes, eu diria que 99% dos casos, né? As pessoas que não são idosas, que queixam-se de dificuldade de reter a memória ou perda de memória, na verdade elas não têm perda de memória, né? Elas têm sim uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de reter a atenção. Então tem que se trabalhar isso e a pessoa percebe, ela mesma percebe depois que realmente ela não tem. Quando você pergunta para o paciente, vamos fazer o seguinte, você a partir de hoje vai observar se quando você faz alguma coisa, você está prestando atenção naquilo que você faz. E a pessoa passa a se vigiar e ela se pega. É engraçado isso, ela mesma consegue detectar que ela não está prestando atenção. Olha, é mesmo, né? E aí então trabalhar com a pessoa de acordo com os vários fatores que estão causando isso, para ela mudar vários coisas simples, mas que são muito importantes e que são realmente eficientes e que melhoram então essa queixa, né? E a pessoa percebe que a memória dela, entre aspas, né, que não é perda de memória, melhora com esse tratamento. Doutora Simone, ainda nessa linha de ansiedade, né, esse hábito muitas vezes ruim, doutora pode nos dar algumas dicas para minimizar um pouco essa ansiedade crescente que tem principalmente com jovens? São coisas simples, mas que fazem muita diferença, Miriam. E que eu acho que os pais, eles têm um papel determinante, porque os pais eles podem interferir na conduta dos filhos até eles se tornarem jovens adultos, né? Pelo menos tem que tentar. Então, exemplo, crianças hoje em dia são tecnólogas, né? Já nascem tecnólogas. E desde cedo elas já estão também conectadas no celular, no tablet, no joguinho, no videogame. Isso tem que ser dosado na vida da criança, porque a criança precisa de brincar, ela precisa de estar ao ar livre, tem que correr, tem que pular, tem que fazer exercício físico. Então, dosar isso na vida do filho desde pequeno e controlar também, eu acho que sim é possível os pais tentarem controlar isso ao decorrer da vida até a vida adulta, o adolescente, né? Por que não tentar colocar limites, né? Celular, vai dormir com o celular ao lado, vai ficar o tempo todo, a família está jantando e ele, em vez de ter conversar, interagir com os outros integrantes da família, vai ficar lá no celular. Então, essa sim é a hora dos pais, eu acho, que agirem, né? E mostrar que existe vida além disso. Que, na verdade, hoje está todo mundo o tempo todo. Então, você vai, exemplo, uma praia paradisíaca, linda, maravilhosa, aquela natureza, aquele sol, aquele lugar fantástico. E você vê quantas pessoas lá conectadas no celular o tempo todo. Muitas vezes, uma ao lado da outra, sem conversar. Né? Isso é comum no dia a dia das pessoas, em casa, no trabalho, mas aí que tá, mas um lugar desse, por quê? Então acho que os pais têm que se policiar os filhos, mas
os adultos têm que se policiar, né? A gente tem que se policiar. Exemplo, terminou o trabalho? Terminou. Porque está pensando nas coisas do trabalho, colocar limites, né? Eu vou me concentrar e dedicar o máximo que eu puder durante o meu período de trabalho, mas sair dali, eu mudo o pensamento, eu desligo, eu desconecto do trabalho. Mas desconectar literalmente, né? Se não for necessário, né? Desliga o celular. Se não for necessário estar conectado por caso de urgência, desliga o celular, né? Final de semana, permita-se estar longe, fazer outras coisas, não estar preocupado se alguém está mandando mensagem, se alguém postou alguma coisa, fazer outras coisas, ler, né? Enfim, são coisas muito simples, mas que cada um deve fazer, né, consigo, e os pais, como educadores, têm que fazer com os filhos, né? Reforço também que a atividade física ela é fundamental, né? Então, a todos os pacientes, independente de qual seja a queixa, eu oriento, mas mais ainda nos casos de ansiedade, que a atividade física ela faz parte do tratamento. E a pessoa não precisa ir para a academia. Muita gente acha que atividade física é igual à academia. Não, atividade física que é considerada regular é aquela que é feita pelo menos 20 a 30 minutos, de 4 a 5 vezes por semana. Você pode fazer qualquer coisa, andar na rua, andar de bicicleta, até pular corda em casa, enfim, não importa. O importante é o quê? A pessoa manter um ritmo, né, a continuidade e a frequência mínima. Porque aí os benefícios vão vir com 1 mês e meio, 2, a pessoa já sente uma diferença muito grande. E é interessante que quando a pessoa começa a se exercitar, ela fica mais estimulada a manter uma alimentação adequada. Que a alimentação também é a base, né, de uma boa saúde como um todo. Boa saúde física, boa saúde mental, boa saúde também emocional. Então, são essas dicas. E, é claro, a qualidade do sono. Como eu disse, é muito comum a pessoa achar que está dormindo bem quando ela não está dormindo bem, né? E é fácil detectar isso. Claro que existe um exame específico para isso que se chama polissonografia, que é o exame que a pessoa vai dormir e o sono dela vai ser monitorado, identificando se ela entrou na fase profunda do sono ou não, né? Quanto durou, como é que foi, enfim, se ela tem distúrbio ventilatório de respiração durante o sono, né? Mas uma conversa, numa investigação no consultório, já é possível detectar que muitas pessoas têm um sono de 8 horas, exemplo, mas um sono de má qualidade. Algumas coisas simples, além disso tudo que eu falei, né? Desconectar, atividade física, alimentação, é o que a gente chama de higiene do sono, que é o quê? Criar hábitos simples que eles favorecem a melhoria da qualidade do sono. Exemplo, criar um horário para deitar, estipular um horário para deitar. Se a pessoa, eu não consigo dormir antes de 1 hora, 2 horas da manhã, ela vai ter que mudar esse hábito, né? Porque ela dorme 1 hora, 2 horas e acorda às 6, 7 para trabalhar. Então, vamos lá, vamos estipular um exemplo, 11 horas da noite. Então, a partir das 10 horas da noite, 1 hora, 1 hora e meia, ela já vai diminuindo o ritmo. Ela já não deve tomar nada estimulante, com cafeína, né? O chás, tomar cuidado, que tem chás que tem cafeína, né? Bebida alcoólica, cigarro, né? Essas pessoas que têm uma dificuldade, um distúrbio do sono, evitar atividade física a partir das 4 horas da tarde. A atividade física deve ser feita antes disso, porque a atividade física ela é também estimulante, né? E ela usar uma coisa muito importante, usar a cama para dormir. Porque muita gente usa a cama para ler, para estudar, para ver um filme, né? E a cama, então, ela deixa de ser o local para descansar o seu corpo, né? E as pessoas que têm dificuldade para dormir, ela não pode, infelizmente, ela tem que tirar esse hábito e deixar para ir para a cama somente quando estiver com sono
Então, usar a cama só para dormir. E deitando, se ela não conseguir dormir em 20 minutos, ela tem que levantar. Porque às vezes a pessoa fala, eu rolei a noite inteira. Ficou horas e horas rolando para lá e para cá. Então, isso não vai fazê-la dormir melhor. Não vai fazê-la ter um sono de qualidade. Então, ela deve se levantar, fazer alguma coisa que não seja estimulante. Então, nada de ligar a internet, que a luz, informação, isso é estimulante. Então, um filme baixinho, baixo, calmo, pouca luz, ou então ler um livro tranquilo, né? Até quando o sono vier novamente, quando esse sono for intenso, ela ir para a cama. Então, assim, fazendo isso todo dia, por isso que se chama higiene do sono, que deve ser feita diariamente, por quem tem dificuldade de sono, com o tempo o sono vai ser regularizado sim, e sem medicação. A maioria dos casos, quando a pessoa persiste, o caso se resolve. Poucos casos tem que se usar medicação, que inclusive medicação para dormir é bom esclarecer que deve ser temporária, porque senão ele não está corrigindo o distúrbio do sono.